Paz de Cristo a todos. Só pega na sua Bíblia, em Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Encontramos? O título da Ave Maria aí é o Centurião Cornélio, primeiro estrangeiro convertido. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte, que se chamava Tabita. Era religioso. Ele e todos os da sua casa eram tementes a Deus. Davam muitas esmolas ao povo e oravam constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: que há, Senhor? O anjo replicou: as tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faz vir aqui um certo Simão, que tem por nome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou o anjo que lhe falara, chamou dois dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-lhes à cidade. Visão de Pedro. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer. Mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase, viu o céu aberto e desceu uma coisa parecida com uma grande toalha que baixava do céu à terra, segura pelas quatro pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: de modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Esta voz lhe falou pela segunda vez: o que Deus purificou, não chames tu de impuro. Isto se repetiu 3 vezes e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu a quem os envio. Versículo 24. Vamos lá. No outro dia, chegava a Cesareia. Cornélio os estava esperando. Tendo convidado os seus parentes, amigos mais íntimos, quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos pés para adorar. Pedro, porém, ergueu dizendo: levanta-te, também
e achou ali muitas pessoas que se tinham reunidos e disse: vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar, logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivo me chamastes? Disse-lhe Cornélio: faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, a hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém à cidade e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Estás hospedado perto do mar, na casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, eis-nos todos reunidos na presença de Deus para ouvir tudo o que Deus te ordenou a nos dizer. Palavra do Senhor. O texto foi um pouquinho longo, mas deu para compreender o que aconteceu aqui. Amém? Cornélio era um homem, Lucas narra aqui no Atos dos Apóstolos, temente a Deus, dava esmolas, orava. E o temente a Deus aqui era que naquela época Cornélio ele era tido como ele era um impuro, tido como impuro porque ele não era judeu, ele não vivia a lei judaica, ele não era judeu, então os judeus tinham como impuro. Mas Cornélio era simpatizante das leis judaicas. Ele frequentava o templo, ele lia as escrituras, ele dava esmolas, ele ajudava a comunidade judaica. Então, pelos judeus, ele era tido como temente a Deus. E ele estava em sua casa. Vamos voltar lá. Ele estava em sua casa quando ele teve uma visão de um anjo vestido de branco, resplandecente. E esse anjo disse para ele que as orações dele tinham sido atendidas por Deus e as esmolas dele tinham chegado ao céu. E o anjo disse para ele: junta-te aí outras pessoas que te servem, que são tementes a Deus, e vão à cidade e tragam aqui um homem chamado Pedro. Pedro era o apóstolo do Evangelho. Pedro é o anunciador da palavra. Conhecemos a história de Pedro, amém? Amém. Então Cornélio junta as pessoas e manda eles ir à casa de Pedro e trazer Pedro para a casa dele. Enquanto Cornélio manda as pessoas lá, Pedro estava em oração e foi arrebatado em êxtase. Em outras palavras, podemos até dizer, foi tocado espiritualmente e teve uma visão de uma toalha, um pano. Outras versões bíblicas vai dizer algo como se fosse um pano que veio do céu, segurado nas 4 pontas, e dentro desse pano havia os animais que eram tidos como impuros pela lei judaica, que os judeus não poderiam comer. E uma voz disse a Pedro: Pedro, levanta-te e come. E Pedro então: olha, Senhor, de maneira alguma, eu nunca comi algo impuro. E a voz disse: o que Deus tornou puro, não digas tudo que é impuro. E aí Pedro começou a refletir o que queria dizer aquilo. Lucas vai dizer que Pedro ficou perturbado e ficou refletindo. E quando ele estava ali refletindo, querendo discernir aquela visão que ele teve,
recebe os homens e vai à casa de Cornélio, e chega na casa de Cornélio. Cornélio conta a visão que teve, e Pedro lembra da visão que teve também, e aceita então estar ali com Cornélio. Pedro então começa a anunciar a palavra, porque Cornélio disse: olha, foi um anjo que pediu que eu chamasse você aqui, e agradeço a Deus por você estar aqui. Diz a palavra que Cornélio se dobrou de joelhos, Pedro mandou levantar, e quando Pedro olhou dentro da casa, a casa estava cheia, porque Cornélio chamou seus parentes, seus amigos mais íntimos, porque sabia que o homem de Deus iria visitar sua casa, sabia que o homem santo, que o homem de Deus visitaria sua casa. E Cornélio então chama todos os seus parentes, chama os seus amigos mais íntimos, enche sua casa, faz ali uma assembleia ali da sua casa. Então Pedro chega a ver todas aquelas pessoas, e Pedro já chega exortando: olha, vocês sabem que eu, como judeus, não posso estar aqui com vocês, mas Deus me deu uma visão, e nessa visão eu decidi agora que Deus não tem distinção de homem a homem. Fala o que vocês querem. Então Cornélio fala: queremos que você fale tudo da parte de Deus para nós. Cornélio queria ouvir a palavra, queria ouvir qual era a boa nova que os apóstolos estavam anunciando. Aí Pedro começou a anunciar a palavra, pregou a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo, pregou o Espírito Santo, e a palavra vai dizer no versículo 44, no capítulo 10, versículo 44, vamos ler juntos. E Pedro estava lá anunciando, aí no versículo 44 vai dizer: estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviram a santa palavra. Vamos ler juntos? Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Eu vou continuar lendo. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiraram, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado sobre todos os pagãos. Aí Pedro então começou a anunciar, começou a pregar a palavra, e ali pregando, anunciando a palavra, o Espírito Santo veio sobre todos que estavam ali. E quem estava ali? Os parentes, os amigos mais próximos de Cornélio, família de Cornélio, todos eles receberam o Espírito Santo, começaram a falar em outras línguas, vai dizer a palavra, e glorificar a Deus. Eu quero voltar lá nos versículos do início, quando o anjo se apresentou a Cornélio. No versículo 2 vai dizer que ele era religioso e toda a sua casa eram tementes a Deus, dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão pela hora nona do dia aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar Cornélio. Cornélio fixou neles os olhos e, possuído de temor, perguntou: o que há, Senhor? E o anjo replicou: as tuas orações, as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. É que eu quero partilhar contigo. Hoje nós estamos num seminário onde o tema é a vida do Espírito Santo, no dia de hoje. E na vida do Espírito Santo, meu irmão, nós somos conduzidos pelo Espírito, vivemos conduzidos pelo Espírito. Nós não temos mais as nossas próprias vontades, muitas vezes agimos nas nossas próprias vontades, mas quando nós deixamos agir a vontade do Espírito, o querer do Espírito Santo. Pedro aqui foi conduzido pela graça do Espírito Santo, porque Pedro, pela lei que ele seguia, ele não podia orar por este homem, ele não podia
o judaísmo, existiam os prosélitos, que eram as pessoas que se convertiam ao judaísmo e viviam ali toda a lei do judaísmo, e existiam as pessoas que eram apelidadas de temente a Deus, que não eram judeus, que não praticavam totalmente o judaísmo, mas eram simpatizantes. E Cornélio era religioso, dava esmola, ajudava, né, a comunidade, frequentava a sinagoga, mas não tinha uma experiência completa com o Espírito Santo de Deus. Mas não tinha uma experiência completa com o Espírito Santo de Deus. Do outro lado nós tínhamos Pedro, que era um homem cheio do Espírito Santo, mas que estava debaixo de uma lei. Mas o Espírito Santo de Deus falou: Pedro, essas pessoas que estão chegando aí na sua casa, foi eu que enviei. E Pedro então vai à casa daquelas pessoas e lá começa a pregar a palavra do Espírito Santo para elas. Amados, bem assim às vezes é a nossa vida. Às vezes estamos desta maneira, nos tornamos religiosos, lemos a Bíblia, vemos a missa, comungamos do corpo de Cristo, rezamos o terço, mas nos falta algo para provarmos profundamente de tudo isso, dessa graça que nós temos na nossa igreja. Vemos a missa religiosamente, todos os domingos estamos na missa, durante a semana estamos na missa, religiosamente estamos ali na missa, no horário determinado, fazemos as coisas que nos é pedida, temos as nossas rezas. Não que isso seja errado, não estou dizendo que é errado, mas o que eu quero é que entre no nosso coração hoje, o que a palavra quer que toque no nosso coração hoje, é que nós podemos muito mais com a graça do Espírito Santo. Amém? Porque este homem, ele era conhecido como um temente a Deus, mas ele não teve a presença, ele não teve o impacto com o Espírito Santo, ele não tinha o impacto com o Espírito Santo ainda, ele não tinha provado da força do Espírito Santo ainda. E quando Lázaro se apresentou na casa dele e disse para ele: olha, as suas esmolas chegaram ao céu, as suas orações foram ouvidas, envia pessoas lá na cidade de Jope, traz um homem chamado Pedro até a sua casa. Quando Pedro chegou, ele anunciou para Pedro, falou para Pedro tudo que tinha acontecido e disse: agora me fala tudo da parte de Deus, que Deus tem para falar conosco. E aí Pedro começou a pregar e o Espírito Santo desceu sobre eles. Amado, nós precisamos provar e provar profundamente do Espírito Santo de Deus, ter um impacto com o Espírito Santo. Se você já um dia provou e você achou bom, hoje o Senhor te convida para uma outra experiência melhor do que aquela. Está entendendo isso? Porque às vezes nós achamos: eu já participei um dia de uma oração no Espírito Santo, e depois daquele dia eu não preciso mais. É assim não, querido. Todos os dias que nós pudermos se renovar o Espírito Santo, é bom para a nossa vida. Amém? Amém. Todos os dias. Se não deu hoje, se você tiver essa graça de se renovar amanhã, tenha outro impacto com ele. E se amanhã você tiver a possibilidade de novo, tenha outro impacto com ele. Porque o Espírito Santo vai gerar uma santidade em nós. O Espírito Santo nos conduz para uma santidade, para uma vida plena de alegria. É o Espírito Santo que conduz a nossa vida e direciona a nossa vida. E o interessante na palavra
é que se nós formos estudarmos a fundo o que quer dizer certos versículos aqui, nós vamos perceber que Cornélio chamou seus familiares. Na lei, antigamente, Cornélio não era nem judeu e nem aceitava totalmente o judaísmo. Por quê? Porque se ele aceitasse totalmente o judaísmo, ele ia ter que renunciar à família dele. Então ele ficou ali naquela que ele estava. E quando ele soube que aquele homem de Deus viria à casa dele, o que ele fez? Chamou a sua família. Era o amor que ele tinha pela família dele. Às vezes, irmãos, a nossa casa também está precisando do Espírito Santo. Às vezes, sua casa está precisando do impacto do Espírito Santo lá e a gente não percebe. Às vezes, a sua família toda está precisando ter um impacto com o Espírito Santo. Às vezes, o seu casamento está precisando ter um impacto com o poder do Espírito de Deus. Seus filhos, filhas, pais, mãe, tem um impacto com o poder do Espírito Santo. Aí você vai ver que as coisas vão mudar. Aí você vai ver que as coisas vão andar. Porque o mesmo poder que está no Espírito está no Senhor. Foi o poder do Espírito Santo que ressuscitou Jesus. Foi o poder do Espírito Santo que foi lá e trouxe Jesus de volta. Nós nos limitamos no poder do Espírito Santo somente num repouso ali, numa oração de línguas acolá. Não, queridos. O poder do Espírito Santo é muito mais. O poder do Espírito Santo é muito mais. Nós não podemos nos limitar nessa graça do Espírito Santo. Nós temos que ser impactados por esse poder criador. O poder criador. Porque a palavra nos revela que quando Deus criou o céu, a terra e tudo o que há, Deus disse lá na palavra: façamos o homem à imagem e semelhança. A nossa imagem e semelhança. Deus não estava sozinho. Deus estava com o poder criador, que era o poder do Espírito Santo. O mesmo poder que há no Pai, que há em Jesus, há também no Espírito. Nós precisamos deste Espírito, querido. Nós precisamos ser impactados desse Espírito Santo. Nós precisamos. Há passagens bíblicas que diz que quando os apóstolos começaram a orar numa casa, a casa começou a tremer. Mas como uma casa treme? Treme porque o Espírito Santo de Deus é poderoso, amém? Ele é capaz de fazer tremer essas estruturas. Quem diga mudar na nossa família, mudar na nossa história. Quando o anjo disse: olha, Cornélio, a sua oração foi ouvida. Hoje, em muitos lugares, em muitos templos, em muitos lugares que se prega, uma pessoa vai esperar uma bênção, E qual a bênção que a pessoa vai esperar, Um emprego, um dinheiro, ou isso ou aquilo. E o que Cornélio recebeu? Espírito Santo. Aleluia. Amém? O Senhor está falando. As suas orações foram ouvidas. Mas o que eu vou receber? O Espírito Santo, querido. Fala para o irmão que está do teu lado. As tuas orações foram ouvidas. E você vai receber o Espírito Santo.
Quando eu estava orando hoje, aí eu fiquei relembrando, veio umas lembranças, né? O Espírito Santo faz a gente lembrar muita coisa quando a gente está orando, né? E muitas lembranças que vieram eram dos momentos de orações, de efusão do Espírito Santo, em retiros, em lugares que a gente já orou junto, né, com as pessoas. E uma das orações que Deus me faz lembrar, nós estávamos pregando um retiro, era uma missão. Tem irmãos que estavam presentes aqui, vai lembrar disso. E quando nós estamos orando no Espírito Santo, nós estamos clamando o Espírito por alguém, clamando o batismo, né? Quem já viu alguma pessoa repousar e ergue o braço? Amém, glória a Deus. Às vezes existe uma coisa chamada repouso no Espírito Santo. E a pessoa, ela repousa, ela cai, né? Mas não que aquilo seja ação do demônio, não, é uma ação do Espírito de Deus, porque as forças daquela pessoa, né, não resiste àquela pessoa, então ela repousa, mas ela fica em plena consciência, ouvindo tudo o que está acontecendo, mas ela não tem força para levantar. E o Espírito vai agindo na vida daquela pessoa ali naquele momento, né? Nós estávamos num momento de oração, né, e era um momento de orar e clamar o repouso sobre a vida das pessoas. E depois ia ter uma outra oração, né, de efusão também. E oramos, tal, pelas pessoas. Aí terminou o tempo. Aí nós fomos a uma sala orar novamente para voltar para clamar o Espírito Santo, né, pedir o Espírito Santo, o batismo, né. E veio uma pessoa da comunidade lá vizinha, que não era o que tinha convidado a gente, mas era da comunidade vizinha, e disse que a gente estava forçando o repouso das pessoas. Mas longe. E ali começou uma situação meio desagradável. Mas, irmão, todo mundo aqui tem consciência de como é feito as coisas. A gente toca na pessoa. Se a pessoa repousar, bem. Se a pessoa não repousar, ela fica na paz dela. E aquela pessoa saiu depois. Nós ficamos ali na sala um pouco perturbados. Aí falamos, vamos orar. E oramos. E Deus deu uma visão para que, diante daquela visão, nós pudéssemos agir conforme a visão que o Senhor tinha dado, para que caísse por terra toda a acusação do demônio, que Deus tinha revelado que aquele eram ciúmes que o demônio tinha colocado no coração de certas pessoas. Então voltamos para orar. Voltamos direcionados e começamos a orar, e chegou a hora de clamar o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas que estavam ali na sala de palestra. E na visão que o Senhor tinha dado, era que simplesmente a gente não tocasse ninguém, somente passasse pela pessoa, e a pessoa ia ser tocada pelo poder do Espírito Santo. E fomos conforme a visão, na fé. Quem estava aqui no dia do braço que eu tenho? As irmãs estavam, não pode confirmar, glória a Deus. A Débora e quem estava? Fabiana. Então começamos a orar. E aí, na hora de clamar a graça do Espírito Santo, nós já estávamos direcionados. E pedimos para simplesmente as pessoas esperarem, ficarem no seu lugar. Pedimos para as pessoas ficarem em fileira e ficarem no seu lugar. E os irmãos passavam, só a sombra dos irmãos, e as pessoas caíam, repousavam e eram tocadas pelo poder do Espírito Santo. Amados, foi maravilhoso aqui. Foi maravilhoso. Você vê o poder do Espírito Santo agindo. Pessoas sendo libertas somente pela sombra do irmão. Aquilo foi maravilhoso. E é essa ação do poder do Espírito Santo. Nós não podemos nos limitar, queridos. Nós não podemos nos limitar. Nós não podemos doutrinar o poder que é criador. Não podemos. Não podemos dar regras. Não podemos agir na nossa humanidade. Nós temos que ser abertos a esse poder.
deixar essa graça. Fecha seus olhos agora. Liga a tua cabeça, põe a mão no teu coração agora. E eu vou começar já a pedir o Espírito Santo, a pedir a força do Espírito Santo sobre nós. Ó Pai amado, em nome de Jesus, derrama sobre nós o poder do Teu Espírito Santo. Que nesta noite, Pai, no nome de Jesus, nós podemos ser tocados, nós podemos ser impactados com o poder do Teu Espírito Santo. Opera sobre nós uma obra nova. Opera sobre os nossos
Cheguei lá,